Ai, finalmente tá chegando os últimos momentos de arrumação desse jardim. Não vejo a hora de ver pelo menos uma parte desse jardim pronto depois de tantas intervenções por aqui. Depois que eu quebrei a calçada dessa lateral do consultório, eu resolvi manter a calçada de trás para colocar vasos de planta, enfeite, outras coisas, até mesmo por conta da segurança da estrutura desse muro que está um pouco comprometida, eu ainda não mexi. Então eu mantive essa calçada e fiz os acabamentos aí, né, dessa beiradinha, que como quebrou a calçada, essa parte ficou feia, então eu queria ela bem lisinha, bem esticadinha, então eu preparei um baldinho de massa de concreto e com a ajuda de uma madeirinha eu fui preenchendo, fui colocando aos poucos, tampei também todas as gretinhas que estavam rachadas da calçada para não nascer mato e deu certo. Tampei também aquela parte da ferragem que estava exposta, lembra que eu achei quando fui limpar a jardineira, eu vi uma ferragem exposta, então eu usei zarcão para proteger ela e depois eu fiz esse acabamento com massa para poder proteger, né, ela não ficar mais exposta. E como essa parte da jardineira não ficou muito bonita, eu resolvi aumentar o degrau da escada, que não sei porque ele era curto, eu não achava ele bonito. Meu marido tinha até caído outro dia distraído andando aí pelo jardim, esqueceu que o degrau da escada era só até metade. Então eu aproveitei que já tinha feito aquela parte de concreto, então fui estender a calçadinha ali. Escolhi fazer redondinho, porque eu achei que fosse ser mais fácil. Eu achei que ficou bonito também, deixou algo mais fluido, sabe? Do que aquele quadradão, assim, de um degrau normal. Então eu usei os tijolinhos que eu já tinha, da jardineira que eu demoli. E eu comprei alguns blocos de concreto para usar para ser a parte da estrutura. Não usei ferragem. Eu vi muitos tutoriais na internet antes de fazer essa escada, eu nunca tinha feito. Mas eu fiz muitas pesquisas e nem toda escada a galera usava ferragem, então apesar de ter algumas pessoas que criticaram, eu sinceramente não vi necessidade, até porque essa é só para completar a escada já existente, né? Então eu fiz desse jeito, deu super certo. Para me sentir mais segura, eu fiz por etapas, então eu não fiz a escada em um dia só, então eu demorei vários dias para fazer a escada. Eu fiz o primeiro degrau, deixei secar bem, depois fiz o segundo, deixei secar bem. Depois eu fiz os acabamentos e aí sim eu consegui deixar a escada bem lisinha, bem certinha, acompanhando a escada anterior, né, a escada mais antiga, deixar todo mundo na mesma altura e deu super certo fazer assim. Então eu fiz com calma, com tranquilidade e eu acho que se arriscar é isso, sabe? Você fazer, testar, tentar, mas fazer com calma, com tranquilidade, para que as coisas deem certo e você comemore, né, os resultados. Então eu não tive pressa em fazer essa escada não, ela demorou bastante, tá tudo bem. Depois que eu terminei os cantinhos desse pavimento e a escada, eu aproveitei para tampar os últimos buracos da rampa. E sim, aqui na parte de baixo ainda tinha muitos buracos bem fundos, então eu preparei uma massa de cimento mais resistente para preencher. Então, finalmente também a rampa tá em seus últimos momentos de restaurações, né? Então foi bem também gostoso terminar essa rampa, assim como terminar essa parte do pavimento de jardim. É bom, né, a gente ver as coisas se transformando, principalmente quando é a gente que tá fazendo, respeitando as nossas limitações e não fazendo delas algo pesado, algo para ser punido, e sim comemorado, e sim se alegrar com o que a gente consegue fazer. E eu acho que cuidar desse jardim, cuidar da rampa, foi muito estar nesse lugar, sabe? Ok, eu tenho limitações e tá tudo bem, mas eu ainda consigo prosperar com o que eu tenho, ainda consigo me alegrar, ainda consigo me sentir feliz. E cuidar dessa parte do jardim foi muito isso. Eu tentei fazer concreto de muitas maneiras e eu confesso que eu ainda não tô boa nele. Tô melhor, mas eu ainda não tô boa. Eu ainda prefiro a argamassa
mas para essas atividades eu usei concreto mesmo, né? Então areia, cimento e às vezes eu usava um pouquinho de pedra, mas em alguns outros acabamentos eu usava só o cimento e areia. Mas assim, nenhuma massa ficou igual à outra, apesar de eu me esforçar muito para usar as mesmas medidas, mas foi dando certo. O importante é feito, né? O importante é tentar, pelo menos. Isso eu tentei bastante. Eu me senti muito uma confeiteira tentando fazer essa escada ficar lisinha. Foi muito engraçado. Eu alisava de um lado, aí amassava do outro, aí tentava de novo, e aí voltava e tentava outras técnicas, mas no final deu certo. Mas foi engraçado essa parte. Já me sinto até segura em fazer um bolo confeitado na próxima. É engraçado como às vezes você faz uma atividade, você faz uma tarefa e ela acaba te preparando para outras que você nem tinha imaginado fazer, mas já te abre um leque de possibilidades, né? Olha como é bom a gente tentar e arriscar as coisas. Então, enquanto eu tava fazendo o acabamento da escadinha, eu falei, cara, se eu consigo alisar isso, eu consigo alisar uma cobertura no próximo bolo. Entende? A gente consegue fazer umas atividades e abrir um leque de possibilidades. Para outras coisas na vida. Então, por isso que é bom a gente estar sempre em movimento, né? Sempre fazendo as coisas. É gostoso. Mesmo depois de ter tirado a calçada, ficou uns pedacinhos de concreto ainda perto ali do degrau. E como eu quero colocar grama nessa parte, eu tive que terminar de quebrar, arrancar toda essa parte de piso para que a grama pudesse nascer certinho, né? Então, foi só um pedacinho, foi fácil de tirar, mas ainda assim, né? Teve que ficar ali quebrando, bem pequenininho, e depois catar tudo e levar para outra parte ali do jardim e deixar essa área sem pedra, né? Sem obstáculos para a graminha nascer.
os últimos acabamentos. É tão bom quando a gente tá na parte de acabamento, né? Toda aquela parte da obra já foi embora, toda aquela trabalho mais pesado já tá indo embora. E aí você tá só nos últimos ajustes, no embelezamento. É tão bom a gente trazer beleza pras coisas, né? E o acabamento ele traz isso, né? Beleza. Em vez de você deixar o bruto feito de qualquer jeito, você tá trazendo delicadeza, amor, carinho. Naquele ato assim de tampar uma frechinha, tampar aqui um buraquinho. Isso é amor. Parou pra pensar? Quando a gente ama o que a gente tá fazendo, a gente se empenha em fazer com detalhes, com acabamento, com fineza. Isso é gostoso, é bom ver os lugares assim, recebendo esse carinho, recebendo esse último toque de embelezamento. É bom deixar as coisas bonitas, eu gosto, eu me sinto feliz. Não é sobre fazer coisas inalcançáveis, caras, mas é deixar bonita. Olha a minha escada. Já tinha feito uma escada antes? Não. Provavelmente um profissional vai ver defeito, mas eu não vejo porque tá lindo. Foi eu que fiz. Olha os meus acabamentos na parede. Poderia ter deixado melhor? Para um profissional, talvez sim. Mas olha como ficou bonito. Ficou certinho. Olha. Vai ficar perfeito combinando com a grama. Flechinhas todas tampadas. Agora eu já posso encher isso aqui de plantinha. Fiquei tão empolgada em terminar o jardim que fui cuidar de mim também, afinal de contas eu não posso esquecer da casa mais importante que eu tenho. Então fui no salão me dar um dia de princesa, um dia de descanso, porque foi pesado esse último reparo. Então, obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Até o próximo. Um grande beijo no seu coração.